professores! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma TPC dos anos iniciais da Diretoria Campinas Leste. Nosso tema de hoje é Planejando a Semana de Estudos Intensivos, a SEI. Os objetivos são orientar sobre a Semana de Estudos Intensivos, demonstrar como encontrar no CAED as habilidades em defasagens, relacionar as habilidades em defasagens com atividades do aprender sempre e demais atividades diversificadas. Nossos conteúdos são Semana de Estudos Intensivos, habilidades em defasagem e aprender sempre. Agora vamos para a leitura compartilhada. Essa leitura eu me inspirei em uma formação, com o nosso dirigente, onde foi feita essa leitura e eu gostei muito. A gente vê que ela toca realmente nossa alma. Espero que toque vocês também. Vamos lá. Leitura compartilhada. Vou falar um pouquinho do autor para vocês. Joseph Rudyard Kipling era um romancista, contista, cronista, jornalista e poeta inglês que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1907. Controverso por suas ideias imperialistas, morreu em Londres em 18 de janeiro de 1936. Nascido na Índia em 1865, Kipling granjeou celebridade por meio de romances destinados à juventude, como O Livro da Selva e Capitães Intrépidos. E ele também escreveu o texto do filme Mowgli, o Menino Lobo. C. Se és capaz de manter a tua calma quando todo mundo ao teu redor já a perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando, é para esses, no entanto, achar uma desculpa. Se és capaz de esperar sem te desesperares, ou enganado não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais nem pretensioso, se és capaz de pensar sem que a isso só te atires, de sonhar sem fazer dos sonhos teus senhores, se encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma esses dois impostores, se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste, e as coisas, porque deste a vida, estraçalhadas e refazê-las com bem pouco que te reste. Se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhaste em toda a tua vida e ao perder, sem nunca dizer nada, resignado, tornar ao ponto de partida, de forçar coração, nervos, músculos, tudo, a dar seja o que for que neles ainda existe, e a persistir, assim quando, exaustos contudo, resta a vontade em ti, que ainda ordena, persiste. Se és capaz de entre a plebe não te corromperes e entre reis não perder a naturalidade e de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos podes ser de alguma utilidade e se és capaz de dar segundo por segundo ao minuto fatal todo o valor e brilho, tua é a terra, com tudo o que existe no mundo. E o que mais, tu serás um homem, ó meu filho. Muito lindo, né? Vamos lá. Vamos então para o nosso planner, para a nossa agenda de abril. Bem, aqui em abril nós temos algumas datas importantes. Na semana, do dia 6,
cai numa quarta-feira, até o dia 12, que cai numa terça-feira, né, do dia 6 até o dia 12, nós temos a SEI, que é a Semana de Estudos Intensivos. Bem, vocês vão ver aqui que são somente 5 dias úteis. Então, eu vou conversar com vocês sobre isso também, tudo bom? Vamos lá, no dia 14 é o fim do primeiro bimestre, né? Dia 15, feriado da Páscoa, né? Do dia 18 até o dia 20 aí, né? O recesso, também temos aí o feriado de Tiradentes no dia 21, 22, 23 e 24, final de semana, e o retorno do recesso é no dia 25 de abril, que aí daremos início ao segundo bimestre. Agora vamos lá, né? O que é que nós temos para dizer da SEI, da Semana de Estudos Intensivos? Então, o primeiro item. Cada professor precisa verificar qual a habilidade de língua portuguesa e de matemática que seus alunos têm mais defasagem. Gente, lembrando, né? Aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos, mas cada escola é única, cada turma é única. O professor consegue ver os seus alunos e ver o resultado dos seus alunos com um olhar mais minucioso. O que nós dos anos iniciais pretendemos aqui é só mostrar, né, o passo a passo, realizar algumas sugestões, mas lógico, né, que o professor pode ir muito além do que a gente cita aqui nesse vídeo de 45 minutos, bom? Vamos lá. Segundo item, selecionar apenas uma habilidade de língua portuguesa e uma de matemática. Pois a SEI, na Semana de Estudos Intensivos, né, nós temos apenas 5 dias letivos para trabalhar com os estudantes. Então, mesmo se vocês falarem, nossa, Tamires, mas tem 2 habilidades aí que estão bem defasadas, que meus alunos acertaram só 20% da turma acertou. Veja qual que é o marco de desenvolvimento. Qual que é aquela habilidade que você sabe que para ele continuar aprendendo no segundo bimestre, ele teria que adquirir essa habilidade. Vou mostrando para vocês. O terceiro item. Planejar as aulas com base no aprender sempre, mas refletindo sobre as possibilidades, né, de atividades diversificadas. Vou mostrar agora para vocês o passo a passo. Como encontrar no CAED as habilidades em defasagem. Bem, então como acessar o CAED? Vocês vão entrar lá na sede, né, na Secretaria Escolar Digital, vai colocar o login, RG, o número da RG, SP, a senha pessoal, como vocês estão já acostumados, né? Vai lá no canto esquerdo em pedagógico, clica em plataforma CAED. Bem, ao clicar em plataforma CAED, vocês vão ser direcionados para outra página e aí vocês podem clicar em resultados. Dos resultados, nós iremos conferir os resultados atuais. O que nós temos de resultados atuais no momento? Seria a ADE, né, a avaliação diagnóstica de entrada, né? Então, seria esse. As sequências digitais de atividades ainda estão sendo realizadas, por isso nós não poderemos usar as sequências digitais no momento. Futuramente poderemos utilizar sim. Então vamos lá. Aí selecione o ano e a disciplina. Aqui eu peguei o perfil, né, em parceria com uma professora coordenadora, para poder explicar para vocês da melhor maneira possível, tá bom? Vamos lá. Aqui eu coloquei 5º ano e língua portuguesa. Olhei do 5º ano, mas cada professor vai olhar da sua turma e do seu ano, certo? Então, aqui eu já vejo que 88% dos meus alunos participaram, né, fizeram. Bem, do 5º ano de língua portuguesa, nessa sala dessa escola que me emprestou, né, o login, a senha que colaborou aí na elaboração
dessa TPC, né, nós percebemos que a habilidade mais defasada seria a 9, que é EF, né, ensino fundamental, 04, porque apesar de ser uma prova de 5º ano, essa habilidade é do 4º ano, LP, de língua portuguesa, 15, né, e B, porque é uma continuidade, tem a 15A também. E o que fala essa habilidade? Distinguir, olha só o verbo, distinguir, saber diferenciar, né, fatos de opiniões, né, sugestões na leitura de diferentes textos do campo da vida pública, que seria as notícias, carta de leitor, comentários, posts. Nessa situação, né, nós tivemos apenas 37% de acertos dos estudantes, né, 37% de estudantes que acertaram. Então, nós vamos encontrar a habilidade com o menor percentual de acertos de língua portuguesa. Essa é a realidade da escola, né, que me emprestou. Lógico que cada escola pode ter uma habilidade aí diferente, de qual os alunos tiveram um menor percentual de acertos. Vamos lá para a próxima. Agora em matemática, a mesma coisa, 5º ano, selecionei ali em cima matemática, vi ali a taxa de participação, que deu 89%, né? Bem, em matemática, a habilidade com o menor percentual de acertos é a habilidade 13 nessa escola, nessa sala, né? É uma habilidade também que teve início lá no 4º ano, né? É a habilidade 22 de matemática. Ler, reconhecer e registrar medidas e intervalo de tempo em horas, minutos e segundos, como informar o horário de início e término da realização de uma tarefa e sua duração, realizando conversões. Aqui, somente 24% dos estudantes acertaram essa questão. Mas e agora? Como retomar essas habilidades na semana de estudos intensivos, na SEI, né? Bem, é interessante, né, pensar no PDCA, né? PDCA, vocês vão falar, ai, Tamires, PDCA é coisa de PEI. Não, gente, PDCA pode ser para qualquer tarefa, qualquer função, aí é o nosso planejamento, né? É planejar, fazer, checar o andamento das atividades, né? E agir, né? Então, agir, como é que durante a minha checagem está dando certo esse plano de aula ou não, né? Se não tiver, o que eu posso fazer para melhorar? Já deu certo, já aprenderam, né? Então, vamos diagnosticar qual a próxima habilidade que eles precisam melhorar, né? Qual a próxima habilidade que precisa ser priorizada? E vamos novamente planejar, fazer, checar e agir, né? É um ciclo. Bem, então prepare o seu plano de aula para a semana de estudos intensivos com base no aprender sempre. Lembre-se de relacionar o plano de aula e as atividades somente com as habilidades mais defasadas, uma de língua portuguesa e outra de matemática, tudo bem? E aí, o que nós temos lá no Aprender Sempre do professor? Nós já temos a habilidade, o tempo, a duração de uma semana, né? A gente pode usar esse tempo planejando para a duração de uma semana, que é a SEI, né? A organização da turma, o desenvolvimento e as intervenções, a necessidade de uma avaliação contínua. Cada atividade que o estudante estiver fazendo, vocês vão avaliando a participação, a realização dessa atividade, né? Bem, e tudo isso descrito no material do professor para estudarmos, lá no material do Aprender Sempre, né? E aí, onde encontrar esse material do Aprender Sempre em PDF, né? Nós vamos encontrar aqui, Aprender Sempre em PDF do aluno, está lá no site da EFAP, né? Na parte de Cadernos do Aluno 2022. Vou deixar o link aqui para vocês também. O Aprender Sempre em PDF do professor também está lá, Cadernos do Professor 2022, no site da EFAP. Deixei o link aqui para vocês também.
Bem, aqui, vamos então começar analisando língua portuguesa. De língua portuguesa, nós temos a habilidade, em defasagem nessa escola em específico, que seria aí a habilidade EF04. Por que eu deixei de vermelhinho 04? Para mostrar que, como essa habilidade é do 4º ano, é preciso revisitar o material do Aprender Sempre do 4º ano, né? O material do professor do Aprender Sempre, do 4º ano, está lá nas páginas 138 a 140. Por que eu cito isso para vocês? Porque é lá no material do professor que eu estou retirando esses materiais, organização, as intervenções, tudo isso. Então, essa é a habilidade, distinguir, saber diferenciar os fatos das opiniões, sugestões, na leitura de diferentes textos do campo da vida pública. Pode ser notícias, cartas de leitor, comentários, posts e etc. Os materiais. Pode ser o material do estudante, os giz, a lousa, a cartolina, recursos digitais, tudo depende da criatividade aí, do planejamento do professor, o que o professor pretende fazer. A organização da turma pode ser em duplas. Aqui eu trouxe a atividade lá do 4º ano, que a gente pode retomar. Está na página 92 do material do aluno, mas sempre conferindo aí na página 138 as orientações do material do professor. Aula 2. Comentando uma postagem. Fato e opinião. E aí vocês vão ver, Começa com um convite. O que vamos aprender? Nesta aula, você terá uma postagem publicada nas redes sociais e pensará em como escrever um comentário para a opinião sobre o assunto. Vamos lá? Vamos ver o desenvolvimento e as intervenções que podem ser realizadas? Bem, a atividade 1, o professor precisa solicitar que as duplas façam uma leitura da postagem pensando nas perguntas da consigna, Então, a pergunta que foi feita. Eles podem grifar as informações que encontrarem no texto, distinguindo os fatos da opinião da autora. Então, o professor pode pedir para que anotem em uma folha ou no caderno o que localizaram no texto, para que compartilhem no final da aula o que descobriram, o que pensaram. Então, vamos lá, para a atividade 2. As crianças usarão emojis para expressar o sentimento em relação ao que foi postado nas redes da autora. Bem cara de redes sociais mesmo, O que faz parte do cotidiano da criança, Bem, aí tem o joinha aí, o like, O coraçãozinho, a carinha de risada, a carinha de espanto, A carinha de triste, de choro, E a carinha de bravo. Bem, observe se as duplas sabem como utilizar os símbolos da internet. Pergunte o que eles representam e como podem usá-los. Então, tentar instigar os alunos a falar o que eles sabem sobre esses símbolos. Vamos para a atividade 3. Na atividade 3, nós temos o espaço para o estudante praticar a escrita de um comentário para a postagem da Dri Soares, explicitando a opinião que possuem sobre o assunto. E na atividade 4, é possível trazer a notícia para dentro do portador original, para exemplificar qual é o contexto de forma ampliada. Nós temos aí o link do site, que é o do Jornal Joca, que vai mostrar aqui na atividade 4 do Caderno Mundo, 18 de novembro de 2019, que vai falar: na África do Sul, garrafas de plástico ajudam a pavimentar estrada. Olha só que interessante. E promover até uma discussão que poderá ser feita após a leitura e questionar, Vocês encontraram no texto a opinião dos autores sobre o assunto? E por quê? Onde encontraram? Como encontraram? Vamos instigar as crianças a discutir,
né, a mostrar, a comprovar como que eles pensaram, né? Vamos lá. E aí, né? Mas já trabalhei essa atividade com os meus alunos. Vou fazer mais do mesmo, Tamires? Vou fazer de novo, eles vão enjoar, eles não vão prestar atenção. Então, vamos pensar. Vamos junto aqui pensar, né? Professores, vamos pensar em atividades diversificadas juntos. Podemos utilizar o mesmo modelo de atividade apresentada anteriormente, mas com outras temáticas apresentadas em notícias do jornal Joca. Quais temáticas, né? Então, as mais lidas aí, eu vou buscar aqui as mais lidas. Então, posso ter dúvidas animais, porque os macacos pulam de árvore em árvore, pode ter a questão, o caderno da cultura, né? O caderno da cultura fala do filme Encanto, que ganha Oscar de melhor animação. O caderno Maluquices, né? Que fala de prêmio de fotos malucas de animais, revela ganhadores. E o caderno Brasil, que mostra aí que paraquedista joga mais de 100 mil sementes na Amazônia. Olha como isso pode suscitar ótimas discussões, né? Que nem aqui eu coloquei do lado para vocês. O plano A, rever o aprender sempre. Mas eles já viram, e agora? Não pode ser esse plano B. Então vamos lá, plano C. No plano C, vamos elaborar aí uma atividade parecida, mas utilizando outras notícias. Mas eu preciso do comentário. Aqui no Joca também tem o comentário. Olha só, aqui a gente tem até o exemplo do comentário da criança, né, do João Antônio Marques da Silva, que colocou: eu achei essa matéria muito curiosa e amei ver as fotos da gata, né, e da cadela andando de patinete. Então, olha só, a gente pode pegar os comentários do próprio jornal Joca. O Joca é uma sugestão, tá bom? Porque é um jornal que usa já uma linguagem própria para as crianças e traz muitas curiosidades, muitas novidades. Bem, vamos para o próximo. Lógico, se vocês querem utilizar outro jornal, que nem Folha de São Paulo, Correio Popular, ou algum outro que vocês já costumam usar, ótimo também, tá? Então, aqui, outra sugestão de atividade diversificada, só que aí utilizando recursos tecnológicos. Essa sugestão surgiu batendo papo, né, ou conversando com a nossa amiga PCNP Angélica. Ela comentou comigo que ela é inscrita nesse canal aqui da Multirio, e que eles sempre postam vídeos com ideias de aulas, né? Então, uma sugestão aí para vocês. Tematizar o vídeo, fato ou opinião, do tempo de estudar língua portuguesa para o 5º ano, né? Isso, lógico, se acaso a sua turma do 5º ano tiver defasagem nessa mesma habilidade. Eu sempre estou trazendo sugestões, mas para vocês refletirem em como trabalhar na SEI, na Semana de Estudos Intensivos. Aqui está o link do vídeo. Então, é possível parar na questão alternativa, que a própria professora do vídeo, né, traz, e discutir essa questão com os alunos, verificar a hipótese e as ideias dos estudantes sobre quais são os fatos da biografia, né? Porque aí vai trabalhar a biografia da Carmen Miranda, mas dá para discutir as hipóteses, as ideias. No terceiro aqui, né, então estimular os estudantes a observarem a estratégia de leitura utilizada e como os grifos destacam as opiniões, né? Então, a própria professora do vídeo, ela vai começar a grifar, isso é uma opinião. Vamos lá, outro grifo aqui é opinião. Por que é uma opinião e não é um fato? Ela vai explicar também, né? E aí, o resumão. Nós podemos trabalhar biografia, a trajetória de vida de Carmen Miranda e como diferenciar fato de opinião através desse vídeo. Então, quem tiver esses recursos tecnológicos na escola, que nem a televisão, a sala de informática, é possível trabalhar assim também, ou até mesmo um data show, um retroprojetor, né? Então, vamos lá para o próximo. Essa outra sugestão surgiu conversando com a PCNP Yolanda, que é de língua portuguesa, lá da nossa DE também, né? Ela comentou comigo que essa habilidade de distinguir fatos de opiniões é uma habilidade que está em defasagem no 4º ano. Ela percebeu também que tem essa defasagem nos 5º anos e
nos sextos anos. Sim, a nossa PCNP Yolanda, né? Ela é de língua portuguesa dos anos finais, ensino médio, junto com a Ellen. E elas notaram juntas que no sexto ano essa habilidade também está em defasagem. Então vamos lá, olha só. Ela sugeriu um poema tirado de uma notícia de jornal. É esse o título mesmo, poema tirado de uma notícia de jornal. Quem escreveu esse poema foi Manuel Bandeira, está no livro Libertinagem, né, dele. Vamos lá. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão, sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Bem, aqui a gente pode explorar bastante esse poema com os nossos alunos. Dá para perguntar, né? Esse poema apresenta fatos ou opiniões? Que nós vemos que são fatos, né? É possível transformá-lo em uma notícia? Claro que sim. Dá até para estimular os alunos a escreverem a notícia, a fazerem um rascunho de uma notícia aí, né? Então, por exemplo, no dia tal, então lembrar do lead, né? Quem, quando, onde, como, né? Então dá para pensar até em elaborar uma notícia com isso, né? E na sua opinião, por que você acha que João se atirou na lagoa? Aí o aluno desenvolvendo sua opinião também, fatos e opiniões. Agora vamos pensar um pouquinho em matemática? Vamos lá. Em matemática, nessa turma dessa escola que me emprestou o login aí, que fez junto comigo essa ideia, né? Nós percebemos que a habilidade em maior defasagem nesse quinto ano é uma habilidade também que começou no quarto ano, por isso é F04, né? Que é ler e registrar medidas em intervalos de tempo em horas, minutos, segundos, em situações relacionadas ao seu cotidiano. Então, uma atividade significativa que esteja no cotidiano do aluno, como informar os horários de início e término da realização de uma tarefa e sua duração, né? O que a gente percebe? Essa habilidade, ela faz parte de um marco de desenvolvimento. Lá no primeiro bimestre, nós revisamos essa habilidade do quarto ano nas páginas 183 e 184 do caderno do aluno. Mas, mais importante do que olhar o caderno do aluno, porque o nosso livro não é um material didático, ele tem sequências didáticas, ele tem orientações para o professor. Nós lemos aqui o material do professor, que estão nas páginas, né, 253 e 254. Lá nós temos tudo organizado para fazer um ótimo plano de aula. Materiais, né, pode ser o material do estudante, giz, lousa, relógio, cartolina. Bem, sugiro também recursos digitais, todas as ideias que os professores forem tendo, né, pode ter jogos também, citando aqui. Aí a organização da turma. Eles sugeriram organizar a turma de uma forma que a atividade possa ser realizada coletivamente, com os estudantes dispostos em U, né, para discussões e comentários, favorecendo aí uma maior interação, né? Então, seria a aula 7, ingredientes do bolo e o tempo de preparo. E aí, o que nós vamos aprender, né? Nesta aula, vamos resolver problemas de proporcionalidade e informar sobre o horário de início e término, né, da realização de uma tarefa. Então, vamos lá, vamos observar aqui. Aqui nós temos a receita, né, e aqui nós temos o início, para marcar o início e o término aí do tempo de preparo. Vamos acompanhar o desenvolvimento e as intervenções que estão lá no Aprender Sempre. Bem, a atividade 1, item B, né? Vou direto no item B porque estou pensando aí nessa habilidade de ler e registrar medidas em intervalos de tempo. Bem, pedir para os alunos analisarem o relógio que está desenhado com os ponteiros e vamos questionar.
qual é o horário que está marcado no primeiro relógio? Esse horário refere-se ao período da manhã, da tarde ou da noite? Então, comentar com os alunos, né, que o relógio analógico faz a associação do período de 12 horas e não de 24 horas, e que para saber exatamente qual é a hora registrada, é preciso ter outras informações. E qual o problema, né? Então, trazer o problema que informa sobre qual período a receita está sendo preparada. Ou seja, no período da tarde que começou a ser preparada essa receita, né? E peça para que marquem, até para refletir. Fui preparar essa receita a partir da 1h30 da tarde ou 1h30 da manhã, né? Da madrugada. Agora, vamos pensar nas próxima atividade, a atividade 2. Na atividade 2, os estudantes devem calcular o tempo que os personagens ficaram no parquinho brincando. Então, solicitar que leiam as informações apresentadas no problema e questionar em qual horário eles chegaram ao parque. Pelas informações presentes no texto, conseguimos identificar se foi a 1h30 da tarde, desculpem, gente, 1h30 da tarde ou a 1h30 da manhã, né? Então, comente com a turma que para representar 1h30 da tarde, podemos escrever 13h30. E a que horas eles saíram do parque? Então, trazer essas reflexões para os nossos alunos. Bem, aí vocês vão comentar, nossa, mas eu já trabalhei isso no primeiro bimestre. O que nós vamos fazer agora? Podemos sugerir que eles pesquisem receitas, né? Ou na sala de informática, ou receitas da própria família. Ah, mas não tem sala de informática, as famílias não colaboram tanto, eles não trazem a receita. Cada escola é uma realidade, né? O que o professor pode fazer? O professor pode trazer as próprias receitas, né? Pesquisar e apresentar algumas receitas. Então, que tal pesquisar receitas e ver o tempo que elas demoram para ficar prontas, né? Então, fica de olho no relógio para não comer tudo queimado, hein? Então, olha a importância de ficar de olho no relógio. Eu trouxe aqui 3 receitas de pães, né? Então, nós temos o pão caseiro, que demora 1h30 para ficar pronto. Nós temos o pão recheado com presunto e queijo, que demora 2 horas para ficar pronto. E o pão doce com cobertura de creme, que demora 58 minutos para ficar pronto. Olha quantas situações, problema eu posso trazer aqui. Posso perguntar qual demora mais, qual demora menos para ficar pronto. Qual a diferença de tempo que demora entre o pão caseiro e o pão recheado? Ou a diferença de tempo entre o pão recheado e o pão doce e entre diversas outras possibilidades, né? Ou até perguntar se eu colocar o pão doce para assar, né? Começar a fazer o pão doce às 8 horas da manhã, que horas que vai ficar pronto, né? Ou então comecei a fazer o pão recheado às 8h15, que horas ficou pronto, né? Ou o pão caseiro, comecei a fazer às 12:45, que horas ficou pronto, né? Bem, vamos lá. Outra opção também é nos questionarmos, né? O que será que está acontecendo com os nossos alunos? Será que nossos alunos sabem ler as horas em relógios analógicos? A gente tem tanto acesso a relógio digital, né? E às vezes eles passam batido no relógio analógico, eles não prestam atenção no analógico, porque não faz parte tanto do cotidiano deles. E aí cabe a nós, né, começar a ensinar. Bem, então, em todas as habilidades, vamos destrinchá-la para encontrar a raiz do problema. E que tal construir um relógio com a sua turma? Bem, aqui a gente pode ir mostrando para eles, né? Que pode, quando os 2 ponteiros estiverem no 12, pode ser meio-dia ou meia-noite, né? Quando tiver o ponteiro no 1 e no 12, pode ser 1h da tarde ou 13 horas, e mostrar também
que o ponteiro maior dos minutos vai de 5 em 5, né? Então 0, 5, 10, 15, 20, etc. Aqui foi um relógio que eu fiz com uma turma de alunos que eu tive, né? Era uma turma de 4º ano. E aí eu separei as crianças em duplas e cada dupla fez o seu relógio com uma tampa de caixa de pizza, né? Então, olha só, eles foram colocando o ponteiro maior para os minutos, o ponteiro menor aí para as horas, né? E eles foram arrumando o reloginho deles. E é interessante observar que eles foram colocando, ó, em cima eles colocaram 13, para lembrar que se fosse à tarde ia ser 13 horas, né? 2 em cima colocaram 14. E embaixo eles colocaram pequenininho aí os números, né? Então, o 5, que seria os 5 minutos. Depois o 2, o 10, porque quando o ponteiro maior estiver no 2, os 10 minutos. E assim por diante. Uma atividade divertida que ajuda eles a entenderem o funcionamento do relógio analógico. Vamos lá. Outra opção também, que aí surgiu de uma ideia da nossa PCNP Angélica, que ela passou numa escola, viu, achou lindo, tirou a foto e falou, vamos mostrar, né, na TPC, até como uma sugestão para vocês, né? Eles pegaram um relógio analógico normal da sala, colocaram esse círculo em EVA no contorno, né, como se fosse uma moldura, e foram colocando, né, 5, 10, 15, até chegar ali no 60. Por que 60? Porque 60 minutos equivale a 1 hora, né? Então, olha aí. E observe que entre os 5 e o 10, eles fizeram 5 risquinhos para mostrar que está passando aí os 5 minutos, né? Então, vamos usar o relógio analógico da própria sala de aula e lançar desafios de acordo com a rotina do estudante. Olha só, trabalhar em intervalos de tempo, né? Então, ó, por exemplo, a aula de língua inglesa iniciou às 13 horas e 15 minutos e durou 45 minutos. Qual o horário que ela terminou? Então, olha que desafio, né? Então, o aluno vai precisar ver, né? 5 deu 10 minutos já, chegou a 1h20, mais 40 minutos, deu 60. Não posso falar 1h60 minutos, né? 60 minutos é 1 hora. Então, vou falar o que terminou às 14 horas, né? 2 horas da tarde. Outra questão, né? Já são 15 horas e 45 minutos. Sabendo que acabou agora, né, o recreio, os 15 minutos de intervalo, que horas começou o recreio? Então, se terminou agora os 15 minutos de intervalo, que horas começou o recreio? Pensar, 15 minutos antes. 15 minutos antes começou o recreio às 15 horas e 30 minutos, 3h30 da tarde, né? Isso daí são desafios que a gente pode ir trabalhando com os nossos alunos conforme a nossa rotina, né? Até todos os dias, né? Lançar um desafio assim no diálogo com eles. Bem, e as tecnologias, né? Vamos explorar os jogos digitais? Então, as escolas que têm sala de informática ou que têm uma TV na sala, ou até mesmo um notebook, um datashow, um retroprojetor, pode sim trabalhar jogos digitais com seus alunos, né? Esse jogo, ele está no site do Escola Games, né? O jogo se chama Aprendendo as Horas. Deixei o link também aqui nessa apresentação para vocês. E bem, aí a gente mexe o ponteirinho, né? Pega o mouse e puxa o ponteirinho, né? E aí ele pede, 11 horas e 40 minutos. E aí ele mostra como seria no relógio digital. E aí a gente tem que colocar aqui no relógio analógico. Então, eu peguei aqui, puxei o ponteirinho das horas, né? E puxei o ponteirinho dos minutos até o número 8, porque quando o ponteiro maior dos minutos está no 8, quer dizer 40 minutos. E aí a gente pode até ir discutindo com os alunos, fazendo coletivamente, né? Clique em verificar e é possível ver se está correto, né? Ou não a nossa resposta. E se não estiver correto, o próprio joguinho ensina como fazer também. Bem, o próximo joguinho é um jogo do site educativo, né? Vamos explorar jogos digitais. Clicando na imagem desse jogo, vocês acessam o link também. Então,
brincando com as horas. Acerte apenas um dos relógios, ou analógico ou digital. O horário do outro será ajustado automaticamente. Então, observem aí, né? O que está no relógio digital está no relógio analógico. E eu vou acertando aí as horas, apertando menos 1 minuto, menos 15 minutos, mais 1 minuto, mais 15 minutos, mais 1 hora, menos 1 hora. E aí eu vou explorando os dois relógios ao mesmo tempo. Bem, outra sugestão, observar aqui, né, o filme que ganhou o Oscar de melhor animação, um filme brasileiro, né? A gente tem aí o filme Encanto, né? E aí ele mostra aqui no último domingo, né, isso foi publicado no dia 28 de março, que ele ganhou o Oscar da melhor animação. Bem. Ai, desculpem, gente, não é um filme brasileiro. Peraí, deixa eu cortar. Outra sugestão para trabalhar intervalo e medidas de tempo, né, é apresentar para as crianças, para a sua turma, as novidades, né, que seriam aí as notícias. Então, Encanto ganha Oscar de melhor animação. E mostrar que a animação da Disney, né, em homenagem à cultura colombiana, se consagra como a melhor animação na premiação e ganhou o Oscar de 2022, no domingo, dia 27 de março, né? Então, e mostrando para eles, né, que foi um filme dirigido por Brian Howard, o mesmo autor, né, dos sucessos Enrolados e Bolt, Supercão, e a história de Encanto se passa na Colômbia, e mostrando essa questão da cultura também, né? E aí comentar com eles. Esse eu tirei do site que mostra sobre cinemas, né? Eu deixei os links aí nesse PDF também. Então, conversar com eles. Olha, levei minha turma para assistir ao filme premiado Encanto às 14 horas e 30 minutos, 2h30 da tarde. Se o filme tem 1 hora e 43 minutos de duração, qual o horário do término do filme? E explicar, esse H depois do 1 é hora, esse min depois do 43 é minutos, e conversando sobre isso. Então, né, vou pedir para vocês, né, professores, realizarem sua semana de estudos intensivos e compartilharem conosco, com as PCNPs dos anos iniciais, com as suas professoras coordenadoras, suas dúvidas, ideias, sugestões e todas essas atividades que vocês desenvolverem conosco, porque é muito importante ir conferindo, né, e acompanhando, e até mesmo para aumentar nosso repertório. Trocar ideias é extremamente importante. Uma turma é diferente da outra, que pode dar certo numa turma, pode não dar certo em outra, né? A habilidade em defasagem de uma é diferente da outra. E aí eu coloquei esse Padlet para vocês. Aqui, nesse símbolo com a folhinha e uma flechinha, vocês podem colocar arquivos, que pode ser, por exemplo, um plano de aula, uma atividade interessante que vocês realizaram e queiram compartilhar com os amigos, né, com os colegas professores. Aqui vocês podem colocar fotos. Peço apenas para não colocar fotos de crianças sem o uso de direito de imagem, se caso for colocar, esconde o rostinho da criança, né? Aqui pode colocar links, por exemplo, eu vi uma atividade muito interessante na nova escola, posso pôr o link? Pode sim. Aqui você pode colocar imagens que vocês pesquisaram, tem os 3 pontinhos para ir muito além, por exemplo, vídeos que vocês apresentaram e queiram colocar no Padlet. O fundo ficou esse fundo aqui de sala de aula, né? Mas tudo que vocês forem colocando vai ficando postado aqui, tá bom? Eu gostaria muito que na próxima TPC, nós dos anos iniciais, possamos apresentar aí o quanto vocês, professores, participam e colaboram conosco, tá bom? Bem, agradecemos muito pela atenção. Eu, a Angélica, Dilma, Lucimara, toda a equipe dos anos iniciais da Campinas Leste, agradecemos demais a participação de vocês
nessa TPC e desejamos uma excelente semana de estudos intensivos, que está aí a um passinho antes do recesso de todos os docentes, tá bom? Um beijão!